Greve do metrô, já são 56 dias de paralisação e Justiça manda o GDF devolver dias descontados dos salários dos grevistas. Previdência, a comissão entra no 4º dia de debates e Rodrigo Maia, presidente da Câmara, se reúne com governadores do Nordeste para tentar ressuscitar a ideia de incluir estados e municípios na reforma. Porte, posse de armas. A gente explica o que realmente está valendo depois do vai e vem de decretos presidenciais. Olá, boa tarde, eu sou Sérgio Amaral e começa agora o Band Cidade, primeira edição. O inverno começou oficialmente na semana passada e o brasiliense foi surpreendido pelo frio intenso, assim, mais ou menos do dia para a noite, né? Quem ficou feliz foi o comércio, que já sentiu o movimento aumentar com a mudança de estação. Chegou a hora de tirar o casaco do armário e ir às compras em busca de produtos que espantam o frio. Mas há quem diga que a fórmula para aquecer o inverno é simples. Aproveitar um bom café e também... O jeito é ficar debaixo das cobertas. Lá pro sul, então, é mais ainda, né? Eu acho particularmente, né, um clima delicioso, uma época muito aconchegante. Até esse prazer que de estar aqui, de estar em família, né, com os filhos e com o neto. Então eu acho que é um momento e um clima que ele pede esse acolhimento e essas comidas deliciosas, bebidas quentes que aquecem também até interiormente a gente. Segundo o Sindivarejista, nos primeiros 21 dias de junho, as vendas de produtos para o inverno subiram 2,5% no comércio do DF. Nós já temos até o final do mês, então o comércio hoje espera crescer em torno de 3,5% contra 2% do ano passado. Casacos, cobertores, edredons, mantas e luvas são os produtos mais vendidos. Muitas lojas, para conseguir aumentar o faturamento, deverão dar descontos e parcelar o pagamento. O ex-presidente Lula sofreu uma dupla derrota nesta segunda-feira, na terça-feira, na segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Na primeira, o placar foi de 4-1. O recurso tentava derrubar uma decisão solitária do relator do caso de Lula no Superior Tribunal de Justiça. Foi quando o ministro Gilmar Mendes apresentou uma proposta alternativa para o outro pedido de habeas corpus. A defesa de Lula questionava a imparcialidade do ex-juiz Sérgio Moro ao julgar o ex-presidente no caso do triplex do Guarujá. A sentença de Moro foi confirmada posteriormente pela segunda instância em Porto Alegre, o que levou Lula à prisão em abril do ano passado. Os advogados levaram ao processo mensagens divulgadas pelo site Intercept Brasil, em que Moro se comunicava com os procuradores da Lava Jato, os acusadores de Lula. O julgamento do habeas corpus começou em dezembro do ano passado, quando Edson Fachin e Carmen Lúcia votaram contra o petista. Logo em seguida, o ministro Gilmar Mendes pediu vista e o caso ficou parado. Nesta terça-feira, Gilmar apresentou uma proposta. O julgamento seria adiado para o segundo semestre, depois das férias da Justiça. Enquanto isso, Lula ficaria em liberdade e deu o primeiro voto favorável a essa tese. Mas o relator da Lava Jato no Supremo, Edson Fachin, voltou a negar a liberdade provisória de Lula, empatando o julgamento. O ministro Ricardo Lewandowski concordou com Gilmar Mendes e desempatou o julgamento. Como se esperava que a ministra Carmen Lúcia repetisse o voto contrário a Lula, o foco então ficou com o juiz mais antigo do tribunal, o chamado decano. Celso de Mello votou contra a libertação provisória de Lula, o que praticamente decidiu em desfavor do ex-presidente. Ao final, Carmen Lúcia fechou o placar, 3-2, para manter Lula na prisão. Apesar da derrota, o advogado de Lula está otimista com relação ao julgamento marcado para agosto. A expectativa realmente de que venha a ser reconhecida a suspeição. Nós já havíamos apresentados inúmeros elementos de prova de que o ex-presidente não teve direito a um julgamento justo, imparcial e independente. Ele não praticou qualquer crime e deve ter direito a ser julgado por um juiz imparcial. No primeiro julgamento do dia, o ex-presidente também já havia sido derrotado. No recurso encaminhado ao Supremo, os advogados questionavam a decisão do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Félix Fischer,
que negou de forma monocrática um recurso do petista. Posteriormente, a 5ª turma do STJ julgou esse mesmo recurso e reduziu a pena de Lula de 12 anos e 1 mês para 8 anos e 10 meses de prisão. Dos 5 ministros da 2ª turma do Supremo, 4 negaram o pedido da defesa, por entender que o relator Félix Fischer não cometeu irregularidade e que o caso estava prejudicado, já que tinha decisão posterior do colegiado no STJ. O único que votou a favor de Lula foi Ricardo Lewandowski. Com a dupla derrota, Lula vai continuar preso na sede da Polícia Federal em Curitiba, aguardando o julgamento do mérito do pedido de habeas corpus. O ex-presidente já foi condenado também em primeira instância no caso do sítio de Atibaia, a 12 anos e 11 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. A ação está no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, a 2ª instância da Lava Jato. E a gente conversa sobre essa novela da liberação ou não do ex-presidente Lula com o Cláudio Humberto. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde. Na sua opinião, essa decisão agora só em agosto vai depender ou vai sofrer algum tipo de influência de possíveis novos vazamentos lá do Intercept Brasil? Olha, é o seguinte, esses vazamentos estão carecendo de credibilidade, né? São questionados, os personagens negam que aquilo tenha ocorrido, em alguns dos diálogos tenham ocorrido. O site antagonista mostrou a suspeita de manipulação, de troca de diálogos. A pergunta de um personagem é colada à resposta de uma outra conversa. Enfim, é tudo muito estranho ainda nisso daí. É preciso lembrar que no direito processual brasileiro, na Justiça do Brasil, as sentenças são prolatadas, a decisão do juiz ou do desembargador ou do ministro é adotada de acordo com o que consta nos autos. Esse caso dos vazamentos, das mensagens e tal, não consta dos autos. Não tem lá, não tem nenhum processo formado sobre isso, até porque ninguém sabe avaliar ainda legalmente a credibilidade, como eu disse, ou a autenticidade dessas mensagens. Agora, de outro lado, o que a gente precisa mesmo é lamentar, né, que a Justiça do Brasil se submeta a esse tipo de coisa, né? O nosso artigo da Constituição, nosso 5º artigo, o artigo 5º da Constituição, determina ou prevê que todos são iguais perante a lei. A gente lembra também, isso mais ou menos lembra a frase, uma ironia, né, de George Orwell, que é um escritor famoso, autor de 1984, e no livro dele, A Revolução dos Bichos, ele usa essa frase, né? Todos são iguais, mas uns são mais iguais do que os outros. O Lula tem demonstrado que é mais igual do que os outros. Só no Supremo Tribunal Federal, eu publiquei hoje isso na minha coluna no site Diário do Poder, esses levantamentos, só no Supremo há 2.206 casos semelhantes, casos que têm a ver com processos penais no âmbito do Supremo Tribunal Federal. São centenas de casos que envolvem pessoas presas, que, portanto exige, como é que a lei prevê... Celeridade, né? Celeridade. Mas só o Lula consegue furar a fila, através dos seus defensores, que, aliás, não ganham uma, cá para nós, né? Só nesse caso aí do sítio, do apartamento do Triplex, do Guarujá, que essa condenação que ele está cumprindo, né? Está cumprindo neste momento, só nesse caso foram mais de 120 recursos. É uma chicana que a Justiça brasileira não pode permitir que continue. A votação do parecer da reforma da Previdência deve ficar para a semana que vem. O relator Samuel Moreira ainda negocia mudanças no projeto com a equipe econômica e líderes dos partidos. Quem ganha tempo é o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que ainda não perdeu a esperança de ver estados e municípios na reforma. Os detalhes chegando ao vivo com Renata Dourado. Boa tarde, Renata. Sérgio, boa tarde para você, para todos que estão aí nos acompanhando. Boa parte desse atraso aí no cronograma se dá exatamente por conta dos bastidores, né, dessas negociações. Então, como você bem disse aí, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, espera ainda fazer essa modificação de incluir estados nesse texto, ainda nessa comissão especial. Agora, por exemplo, ele está almoçando com governadores do Nordeste, exatamente fazendo essa articulação, esse movimento aí para incluir na comissão
comissão especial ainda. Então, hoje, amanhã, o relator, Samuel Moreira, como você bem disse aí, está nesse processo de negociação. Há uma expectativa de que ele apresente amanhã esse voto complementar, ou seja, apresente um texto alterando alguns pontos da reforma. Ele disse que, obviamente, a base da reforma não vai ser alterada, mas deve trazer ali algumas contribuições, até mesmo da equipe econômica e também dos próprios deputados. Então, hoje a sessão foi retomada, nós temos imagens ao vivo lá da comissão especial, então os deputados estão aí apresentando, né, dando as suas opiniões. Ao longo do dia, cerca de 46 deputados vão participar desse debate. Amanhã, portanto, como a gente disse, o relator deve apresentar esse voto complementar e aí a expectativa é de que na semana que vem, portanto, esse texto seja votado nessa comissão especial. A gente lembra que o cronograma, a expectativa inicial é que esse texto fosse votado na comissão especial na semana passada. Então, essa semana ele já deveria ter sido entregue ou sendo enviado para o plenário da Câmara. Então, o objetivo do governo é esse, e do próprio presidente da Casa também, é fazer com que esse texto seja votado no plenário antes do recesso parlamentar. O recesso parlamentar começa no dia 18 de julho. Então, a ideia é fazer com que isso seja votado antes desse recesso. Mas também é uma votação complexa. A gente lembra que trata-se de uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, então precisa ser votado em 2 turnos na Câmara e o governo precisa de pelo menos 308 votos para aprovar esse texto na Câmara e aí sim depois o texto segue para análise dos senadores, onde também precisa passar por 2 votações no plenário. Sérgio. Obrigado, Renata. Cláudia, a gente sabe que politicamente, quando tem vontade política, tem tempo, né? Vai dar tempo? Eu acho que vai. A previsão é que se vote isso até segunda-feira na comissão, né? O governo tem votos suficientes de folga para aprovar o relatório na comissão. Precisa ver que relatório vai surgir, que novo relatório vai surgir disso, né? Há muitas pressões. O que se espera também é que o relator e o presidente da comissão saibam resistir, né? Está naquela fase, sabe, minha gente, do deputado delegado não sei das quantas, deputado sargento não sei de quê, deputado perito fulano de tal. Está na hora desses caras falarem para suas categorias. Então, eles ficam dizendo, olha, eu vou querer aí um tratamento diferenciado. Então, ele, na verdade, ele está fazendo proselitismo. Ele está mandando recados para o seu próprio eleitor. Mas ele próprio sabe que isso não será possível de atender. A seguir, com dívida que chega a R$1 bilhão, a SEB se prepara para ir às mãos da iniciativa privada. A gente explica esse processo logo depois do intervalo aqui no Band Cidade. 1 ano. Esse é o prazo calculado pela direção da SEB para que a companhia seja totalmente privatizada. A abertura à iniciativa privada foi a única saída encontrada para recuperar uma empresa que hoje convive com uma dívida de R$1 bilhão, bilhão com B de bola, R$1 bilhão. Com uma dívida de mais de R$1 bilhão, o presidente da SEB afirma que o futuro da companhia passa pela privatização. Para ele, essa medida é a única saída para a recuperação financeira. Nós imaginamos que para 2019 serão necessários algo como 426 milhões de reais e ainda há a necessidade para 2020 de outro aporte de capital. Então, devido às limitações financeiras do controlador, que é o Distrito Federal, nós estamos buscando alternativas de fontes externas no setor privado, no sentido de alongar essa dívida para este ano, fazer o aporte na SEB Distribuição e modelando a empresa. Devido ao desequilíbrio financeiro, a companhia poderia perder a concessão para fornecimento de energia elétrica no DF, feita pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Um dos requisitos exigidos pela ANEEL para a concessão é a sustentabilidade econômica das concessionárias. Hoje o múltiplo, que deveria ser 2,5, está em 9,7. Das ações, 51% serão repassadas à iniciativa privada por meio da Bolsa de Valores. A expectativa é que todo o processo seja concluído até 2020. Mas para os trabalhadores do setor, o processo de privatização vai terminar antes mesmo de começar. O Sindicato dos Urbanitários do DF enumera outras soluções. O próprio plano de negócio da companhia, vigente até o último dia 19, previa fazer desinvestimento na área de geração. Está no balanço da companhia que a SEB tem a receber de seus clientes mais de 600 milhões de reais. Então, assim, alternativas tem.
O sindicalista disse ainda que a direção da SEB não procurou a categoria para falar sobre o assunto, mas antecipa que já está procurando os deputados distritais para buscar apoio contra a privatização. Não é possível que uma matéria dessa envergadura, dessas consequências para a população do DF, não passe pela Câmara Legislativa, onde estão os representantes da população para debater. Tem que passar por lá, embora pareça que não é essa a intenção do GDF. Mas, no nosso entendimento, estamos conversando com muitos parlamentares e essa discussão tem que passar pela Câmara Legislativa. O plano de repassar a SEB à iniciativa privada foi anunciado pelo governador Ibanez Rocha. Em maio, o chefe do executivo afirmou que a empresa tinha a pior situação entre as estatais do DF. O que não é mentira, né, Cláudio Humberto? Agora, o histórico de privatizações no Brasil, aí, desde a década de 80, tem sido favorável, no caso de privatizações de empresas como a SEB, por exemplo, para o público consumidor, né? Exatamente, tem sido muito favorável, porque melhora a qualidade do serviço, né? Estimula a concorrência também, e isso possibilita também, faz ao governo se livrar desse encosto, né? A SEB virou um encosto, R$1 bilhão, e aí aparece lá o sindicalista dizendo, não, tem que se manter estatal, porque nós, os otários, que somos a população, além de pagarmos preços ou valores muito elevados da conta de luz, ainda temos que bancar o prejuízo deles. Os sindicalistas fariam um melhor serviço, prestariam um melhor serviço à sociedade se convencesse os seus associados, por exemplo, a abrir mão dos salários de marajá que recebem na SEB. Há engenheiros na SEB recebendo, minha gente, R$300 mil em um único mês, como ficou demonstrado em recente revelação de reportagem aqui em Brasília. R$300 mil. Esse tipo de coisa é insuportável para qualquer empresa. Além do mais, tem um calote. A Universidade de Brasília, só a UNB, deve R$200 milhões à SEB. E não paga, e nem tem a luz cortada. Agora, se você não pagar a sua conta, aí sim você vai ficar sem energia. A greve do metrô completa hoje 56 dias com uma nova decisão judicial. O Tribunal Regional do Trabalho determinou que a companhia deixe de descontar os dias parados dos trabalhadores em greve. Além disso, mandou devolver os valores já descontados. A decisão atende, claro, a um pedido do sindicato. A determinação deve ser cumprida em até 48 horas, sob pena de multa diária de R$5 mil. Os trens seguem rodando em horário reduzido. E um novo dissídio deve ser julgado na próxima semana. A categoria quer aumento de salário e redução da jornada para 6 horas de trabalho. Cláudio Humberto, mais um caso, uma privatização aí pode resolver também? Eu acho que vai nos livrar também desse prejuízo acumulado de cerca de R$800 milhões do metrô de Brasília. Agora, mais do que isso, nesse caso aí, aquela velha história da justiça, né? O judiciário, a justiça do trabalho, principalmente, aplicam a multa e aí agora, nesse caso, nem multa foi aplicada e penalizou a empresa. Como cidadão, eu torço para que o GDF não cumpra essa decisão do TST. Pagar R$5 mil por dia de multa é muito mais barato do que pagar esses dias parados, né? É um absurdo em que lugar nenhum do mundo se acreditaria na história de que trabalhadores ficaram 60 dias sem comparecer ao trabalho e há uma coisa chamada Justiça do Trabalho, que é uma justiça jabuticaba, que só existe no Brasil. Tem essa coisa chamada Justiça do Trabalho, que obriga o empregador a pagar os 60 dias em que as pessoas não pararam. O ex-presidente, atual presidiário Lula, que foi sindicalista, quando era presidente, ele chamava isso de férias remuneradas. Os caras estão há 60 dias no bem bom, sem fazer absolutamente nada, e nós somos obrigados a pagar, nós, os cidadãos de Brasília, afinal de contas. Essa grana não sai do bolso do cidadão lá que julgou esse caso, ou das pessoas lá do TST. Na Justiça do Trabalho, eles andam de carro oficial, aliás, também pagos por nós. A população é que anda de metrô. A empresa metrô, hoje, tem uma folha de pagamento sem qualquer reajuste, tem uma folha de pagamento que corresponde a 135% das receitas. Então, é uma empresa que já começa o mês devendo 35% das receitas que ainda vai realizar. Essa situação não pode perdurar e nem muito menos essa atitude da Justiça do Trabalho de uma espécie de braço armado da pelegada do movimento sindical.
Para evitar uma derrota na Câmara, o presidente Jair Bolsonaro revogou o decreto das armas. Os dois, né? O projeto foi desmembrado em 3 novos decretos e um projeto de lei enviado ao Congresso. Voltamos a falar ao vivo com Renata Dourado, que explica esse imbróglio, esse vai e vem aí, Renata. Não é, Sérgio? Pois é isso que você disse. O governo viu que seria derrotado também no plenário da Câmara, como foi derrotado no plenário do Senado na semana passada, né? Onde os senadores derrubaram, portanto, esse decreto. Além disso, esse movimento do governo fez também com que o Supremo Tribunal Federal, que iria analisar 5 ações que questionavam esses decretos, também suspendesse. Então, essas ações não serão mais analisadas pelo Supremo. Mas, como você bem disse, ao mesmo tempo que o governo ele revogou esses 2 decretos, ele também publicou outros 3 decretos e um projeto de lei. E também tem o seguinte debate, olha, a crítica de que o governo não pode legislar, né? Então o Congresso estava dizendo o seguinte, na verdade quem tem que legislar é a gente, quem tem que determinar leis somos nós, não o governo. Então por conta disso tudo, o presidente Bolsonaro fez exatamente isso, ele publicou aí mais outros 3 decretos. Esses decretos, eles tratam basicamente da posse de armas, não do porte, não da possibilidade de andar armado, mas da posse ter em casa. Posse de armas e munições, além do registro, aquisição também e cadastro. O 3º decreto, ele é uma reedição do decreto de 2004 relativo ao porte de armas. E isso para não deixar um vácuo enquanto os parlamentares não analisam, portanto, esse projeto de lei, que foi enviado em caráter emergencial. Então, a ideia é que seja analisado em até 45 dias. E esse projeto de lei, entre outros pontos que traz, ele diz o seguinte, ele estende a posse de armas não só dentro de casa, mas em toda a extensão territorial, incluindo fazendas, né? Então, você possibilita aí você andar armados em toda essa área territorial. Mas também, enfim, já está sendo questionado. A gente vai analisar aqui. Vamos ver os próximos capítulos aí, Sérgio Amaral. Ok, obrigado, Renata. Veja a seguir. Como empresas tradicionais podem se reinventar na era da inovação? Empresários tentam responder essa pergunta e o encontro aqui em Brasília. O Band Cidade volta já. E agora eu chamo a Renata Dourado, que tem um recado especial para você. Se liga nessa dica, é sucesso que fala, né? Ou é futuro que fala? Já percebeu que as redes sociais têm uma linguagem própria? Pois é, o mundo muda e se a gente não evoluir junto, fica para trás. Por isso, o Uniceplac, que era Faciplac e evoluiu para Centro Universitário com nota máxima no MEC, está com inscrições abertas para 25 cursos, como farmácia, fisioterapia, nutrição, pedagogia, psicologia e muitos outros. O Uniceplac tem uma das estruturas mais tops do Centro-Oeste, com 53 laboratórios, equipamentos de última geração e seus professores são altamente qualificados e em constante aprimoramento. Ingresse pelo vestibular agendado ou com sua nota do Enem. O importante é se atualizar, como o Uniceplac, que tem mais de 32 anos de tradição e está em constante evolução. Inscreva-se uniceplac.edu.br ou ligue para 61 3035 3932. Então, hashtag fica a dica, evolua com o Uniceplac e se conecte agora com o seu futuro. Empresários passam o dia debatendo o equilíbrio entre tradição e inovação no mercado brasileiro. O encontro, que tem apoio do Grupo Bandeirante de Comunicação, reúne mais de 500 executivos aqui na capital federal. Qual a importância da inovação? Como empresas tradicionais podem se reinventar? Essas perguntas são pilares de um evento que acontece em Brasília com representantes de grandes empresas. Executivos afirmam que a dobradinha reinvenção e inovação não é uma opção, mas uma necessidade do mercado. São coisas que as empresas têm que mudar, do seu ponto de vista de estrutura, do seu ponto de vista de pensamento, do seu ponto de vista de como trabalhar, para poder conseguir se adaptar aos momentos, ao momento de negócio atual, conseguir eventualmente descobrir novos modelos de negócio sem interromper o seu negócio principal. Os empresários e executivos defendem ainda a qualidade no atendimento com o público final, neste caso o consumidor. Todos nós consumimos. Quando a gente consome alguma coisa, você quer ter certeza que você fez um bom negócio e que está tudo tranquilo, que não vai te acontecer problemas. Eu acho que é isso que a gente vai estar falando um pouco.
O legado, a gente fala de ser uma empresa que valoriza o cuidado, o carinho, o acolhimento, o atendimento humanizado, que valoriza o respeito às pessoas. O tema desse ano foi pensado para tratar de questões cada vez mais presentes, otimizar os negócios e se reinventar em qualquer época. Programamos o mês de junho para falar de legado e inovação. Esse mix e proporcionar esse ambiente para essa troca é um dos principais motivos, né, da temática de legado e inovação. Promovido pela Cham Brasília, o encontro faz parte das comemorações dos 100 anos da instituição no Brasil. A proposta deste 12º debate é gerar novas perspectivas para o desenvolvimento empresarial para os próximos anos. E não esquece, hein? Aqui na Band você tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos, mostrar os problemas aí onde você mora. É o WhatsApp do Band Cidade. Anote nosso número, 99976-9204. 99976-9204. Seu vídeo pode virar uma reportagem aqui no Band Cidade. E o Band Cidade, primeira edição, termina aqui. Você vai ficar agora na boa companhia de Bruno Mendes e Dani Pança, os donos da bola. A gente volta a se encontrar amanhã, ao 12:30. Tchau!